Neste vídeo nós vamos pensar qual a diferença entre o pecado do mundo, expressão que encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e o pecado na carne, que encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Bem, a expressão pecado do mundo em João, capítulo 1, versículo 29, é tão abrangente quanto possível. O pecado, a raiz dele, e cada ramificação, até suas melhores ramificações, no mundo deve ser levados pelo Cordeiro de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Sua cruz é a base disso, e ele mesmo o fará conforme predito em Apocalipse do capítulo 19 ao capítulo 21. A consumação deste versículo está ainda no futuro. Chegará o dia em que o pecado vai ser erradicado de toda a criação. Já a expressão pecado na carne é um pouco diferente. O pecado é naturalmente o mesmo em essência, onde quer que seja, encontrado no universo de Deus, sejam demônios ou homens, mas no que diz respeito a este mundo, a carne, a velha natureza, caída dos filhos de Adão, é o grande veículo em que o pecado reside e trabalha, produzindo pecados, no plural, nos indivíduos universalmente. Imagine uma imensa usina de energia elétrica. Imagine toda uma rede de fios vivos, bastante desprotegidos, irradiando em toda direção por toda uma vasta cidade. Choques, consternação, morte estariam em todas as direções. O pecado é algo como o fluido elétrico sutil e indefinível que faz sentir sua influência em todas as direções. A carne é como o fio, a sede da eletricidade e o veículo através do qual ela atua. Os pecados são como os choques desferidos em todas as direções, resultando em morte. O pecado no mundo é como toda a preocupação, fios, eletricidade, usina e tudo. Uma varredura limpa da coisa odiosa será feita. Tal é o valor da cruz. Bem, poderia João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé
e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar,
para estarmos sempre com Ele e sermos semelhantes a Ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.